Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso TempoCast. O TempoCast é aquele podcast que ajuda você a preparar o seu futuro, porém com planejamento e com protagonismo. E por falar em tempo, eu não sei quando é que você está assistindo esse episódio, mas nós estamos gravando esse episódio no dia 1º de outubro. Então, veja só, estamos a 3 pequenos passos para terminar 2021. Temos aí outubro, novembro e dezembro. E para que o seu 2022, o seu novo ano, ele venha aí com novos resultados, com coisas diferentes daquilo que aconteceu para você em 2021, nós vamos ajudar você fazendo, sabe o quê? Vamos repensar, vamos repassar um pouquinho 2021, um ano inteirinho de pandemia, com novidades, algumas boas, algumas não tão boas, mas com muita capacidade de adaptação. Quer dizer, na verdade, esse período de pandemia exigiu da gente uma capacidade muito grande de adaptação, a capacidade da resiliência. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E nós estamos aqui de novo com a Elisa, que daqui a pouquinho, a Elisa mesmo vai dar o oi. Hoje é a Elisa mesmo que vai se apresentar rapidinho. Estamos aqui com o Hermes, também vai dar o oi dele daqui a pouquinho também, e vai se apresentar também. Vamos começar com a Elisa. Elisa, boa tarde para você. Converse um pouquinho aí com o nosso pessoal do TempoCast. Oi, Edu, bom estar aqui com vocês novamente, uma delícia esse bate-papo nosso. Bom, eu sou consultora em gestão empresarial, também mentora de negócios, estou à disposição, querendo ajudar essa nossa turma, esses nossos ouvintes, né? Como sempre, aí nesse papo gostoso. Hermes, boa tarde, Hermes. Boa tarde, Edu, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos que estão sempre conosco aqui acompanhando o TempoCast, né? É uma alegria imensa. Eu trabalho com gestão de pessoas, sou coach, né? Life coach, mentor de negócios, e estou muito ansioso, né, para a gente conversar sobre o tema de hoje, que é importantíssimo para todos nós, né? Que joia. Eu posso considerar, então, essa nossa conversa de hoje um aquecimento para 2022. Um aquecimento para 2022. E eu vou começar, Hermes, já que você disse que você é life coach, especialista em gestão de pessoas. Ô, Hermes, me diga uma coisa. Na sua opinião, o que é que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos com esse cenário de pandemia, com o distanciamento social, com as tecnologias entrando, interferindo na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Hermes, o que é que ficou para você desse período de pandemia? Edu e Elisa, você já vivi muitas coisas durante a vida, né? Mas nunca tive uma experiência tão forte, tão radical e tão impactante na vida, né? Minha e das pessoas. Eu acho que teve impacto fortíssimo, foi um teste muito grande para nós como seres humanos, né? A nossa capacidade de resolver problemas. Veja, por exemplo, um vírus. Nós tivemos na história da humanidade várias testes, né, de vírus, mas isso teve um impacto global, né? Só teve muito localizado. Então, foi um desafio para a ciência, foi um desafio para as lideranças em todos os níveis, mas principalmente mundiais, né? Que tiveram desafios e até muitos gargalos de como liderar um processo mundial. Foi um desafio imenso, né? Na capacidade médica, na capacidade da saúde pública e tal, mas eu acho que o maior de todos, sabe, do Elisa, foi até que ponto o ser humano, né, diante de perdas, né, diante de algo que impacta tão grande, qual foi a capacidade de mostrar a nossa fragilidade, nossa força, né, a nossa resiliência, perdendo pessoas queridas, foi um teste. O impacto em todas as áreas, eu acredito que vocês vão refletir sobre isso, mas em todas as áreas das nossas vidas. Foi nos últimos 70 anos, que eu já estou chegando aos 70, eu não tive uma experiência tão radical, tão profunda como ser humano como essa. E, ao mesmo tempo, uma certa banalização. E muitas pessoas também, eles me parece, que não se deram conta da importância de tudo isso que aconteceu. Me parece que a vida continuou mais ou menos dentro dos seus limites, da sua zona de conforto. É isso que eu penso nesse momento, meus amigos. Elisa, para você, 2021, ele ficou marcado mais por avanços, ele foi marcado mais por retrocesso, eu digo assim, não só na sua vida,
mas a sua maneira de enxergar como é que a sociedade caminhou. Ela caminhou para frente, ela caminhou para trás, ou ela está marchando no lugar? Eu acho que foi um pouco o que o Hermes disse, né, com relação à resiliência, né? Todos nós, né? Parece que essa palavra, assim, é como se ela tivesse sido ressignificada, porque realmente foi o que foi solicitado para todos. Apesar de todas as dificuldades e tudo, o que eu pude ver, e assim, vendo as pessoas, vendo a sociedade, principalmente no início da pandemia, né, essa resiliência e essa força de ajudar os outros. Então, eu vi assim, coisas assim, às vezes exemplos simples de amigas minhas mais jovens, tal, ajudando os mais velhos, indo no supermercado, entendeu? Então, algumas coisas simples trouxeram esse momento de união, que acho que no começo da pandemia, principalmente assim, o brasileiro acho que tem isso muito forte, isso é muito bacana de ver, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tristezas, as pessoas elas foram se ajudando. E você pergunta assim, com relação a avanços, né? Também, apesar de todas as perdas no mundo inteiro, nós sabemos, né? Nós vimos isso, nunca houve um desenvolvimento tão rápido de uma vacina. Nunca, né? E esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, está abrindo uma série de oportunidades, uma série de avanços, inclusive para outras doenças. Então, eu sou uma pessoa que eu tendo a ver sempre o lado positivo das coisas, sabe, rapazes? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho essa questão. Claro que a gente tem essa empatia, a gente entende, a gente sente, enfim, e temos aí amigos, inclusive lá no início da pandemia, perdi um amigo muito querido, e até porque a doença ainda não era conhecida, né? Talvez se ele tivesse, enfim, pegou a doença alguns meses, 10 meses depois não teria acontecido isso, mas ele acabou realmente falecendo. Mas aí vem essa questão assim de que tem esse outro lado, que inclusive a esposa dele comentando, é muito bonita ela falando, do quanto ela vê assim, ela passou por tudo aquilo, mas ela conseguiu ver um lado assim positivo do que foi justamente, olha, eu passei por isso e eu quero ajudar as outras pessoas a não passarem por essa situação. Porque no início, realmente, e foi muito no início mesmo, então ele nem percebeu os sintomas. Ele não conhecia muito bem os sintomas. Então ele achou que ele estava com uma gripe, entendeu? Ele realmente achou que ele estava com uma gripe. Que foi praticamente na semana seguinte, por exemplo, que nós viemos para o home office. Então, foi muito lá no início. E ela começou a também divulgar, olha, esse tipo de sintomas, se você sentir, fale logo com o médico, tome cuidado. E começou realmente, a mídia também começou a passar para a gente tudo isso, né? A questão da comunicação e das orientações, do cuidado, isso tudo é muito importante, né? A gente sabe, vieram uma série de orientações que a gente vem seguindo enfim, como todos dizem, e a dica que fica, não é uma dica, é uma orientação que todo mundo sabe, realmente a gente tem que se cuidar e a gente tem que seguir os protocolos. Mas esse avanço da ciência achei muito positivo. Muito positivo. Eu até lembrei uma coisa, viu, no gancho da Elisa, que realmente é importante, né? O cuidado de si, né? Ficar mais atento a isso, né? E esse cuidado do outro. Realmente, eu também perdi amigos e tudo, isso ficou mais claro. E, aliás, é algo que, na minha opinião, vai ficar. Eu espero, né? Que as pessoas ficam mais ligadas na Elisa Edu, nesse cuidado de si, né? Cuidado das suas emoções, cuidado da sua saúde, porque as nossas certezas se foram, né? Pensa que a gente estava com uma pessoa aqui no lado e daqui a pouco essa pessoa, em questão de 15 dias ou 30 dias, não está mais conosco. Então, muitas certezas que a gente tinha em soluções, em paliativos, muitas coisas que a gente achava que ia continuar tudo como estava, foi quebrado isso. Então, isso coloca para a gente o seguinte, você colocou muito bem, né? Mostrou a nossa fragilidade, e mostrou uma força que estava um pouco escondida, né? Que é essa questão, gente, eu posso ajudar o outro, ajudando o outro é importante, isso me dá mais sentido para a minha vida. Acho muito, muito importante essa tua observação aí, eu concordo plenamente, viu, Elisa? Viu, Hermes, ainda nessa mesma toada aí, né? Lembra que a gente conversou, Hermes, aí, acho que durante a semana, e você me falou um negócio que eu achei interessante, que você disse assim,
é importante um pouco de bagunça, um pouco de desordem na nossa vida. É importante que a nossa vida, às vezes em quando, a gente dê uma chacoalhada, assim, né? Para quebrar, às vezes, até o ritmo hipnótico que a gente entra no dia a dia. Né? Assim, é como dirigir, não é? Dirigir, você está lá, de repente começa a passar. Passa poste, passa árvore, passa mato, e o olho aqui observando e passando aquela faixinha amarela, às vezes contínua, às vezes picotadinha. E isso vai causando aquilo que especialistas chamam da hipnose da estrada. Por isso tem muita gente que fala assim, nossa, nós já passamos por aquela praça de pedágio, já passamos 2, está brincando, não percebi. Você não está dormindo, mas você entrou num ritmo hipnótico e você não percebeu. Para quebrar esse ritmo hipnótico que muitas vezes nós entramos na vida por conta da armadilha, por exemplo, da zona do conforto. Quando você entra na zona do conforto, você também entra num ritmo hipnótico. Você vai fazendo meio de forma automática e você não percebe que você já não está mais crescendo, está andando. E, de repente, essa bagunça, essa desordem, esse caos, ele vem exatamente para quebrar esse ritmo hipnótico, para a gente falar assim, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? O que está acontecendo? De certa forma, esse momento da pandemia, é lógico que ela causou assim, profundas dores, profundas perdas, profundas tristezas, né? Continua causando ainda para muita gente, infelizmente. Mas ela produziu, Hermes, aquilo que estava falando, ela produziu essa bagunça que às vezes a gente precisa na vida. E aí nos despertou, não é, Elisa, para algumas coisas que a gente parece que estava passando batido. Porque aquilo que a gente convive muito no dia a dia fica meio invisível para a gente, né? Por exemplo, nos despertou para a nossa impotência, não é? Você quer fazer coisa, mas você sabe que não adianta, não deu para salvar aquela pessoa que se queria, ninguém sabia como fazer, porque é tudo muito novo. Então, eu acho que veio despertar um pouco dessa nossa fragilidade, um pouco da nossa impotência e quebrar um pouco daquela arrogância que estava tomando conta da humanidade. Nós sabemos, nós conhecemos, nós dominamos, nós somos cientistas, nós somos estudiosos, veio quebrar um pouquinho dessa arrogância que, em muitos momentos da nossa vida, é bom, mas, em muitos momentos da vida, como esse aqui, nos provou que é uma coisa muito ruim. Eu concordo também que esses novos hábitos, muitos deles, positivamente vão permanecer. Por exemplo, outro dia eu conversei com o médico, ele falou, veja só, não porque eu sou médico, mas porque eu sou um ser humano que respeita o outro ser humano. Todas as vezes, mesmo depois que a gente sair desse pico agudo da pandemia, todas as vezes que eu perceber que eu estou meio doente, ou estou espirrando, estou tossindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma máscara e vou sair com a máscara. Eu, por exemplo, me viciei no álcool gel. Eu, todo o tempo todo, estou passando álcool gel. O distanciamento é uma coisa que para mim, pelo menos, uma coisa que vai ficar. Eu vou sempre tomar cuidado com relação ao distanciamento. Então, alguns hábitos bons vieram para ficar. Essa chacoalhada que essa bagunça e essa desordem, de certa forma positiva, causou na nossa vida, que trouxe à luz assim, algumas fraquezas, mas também nos trouxe uma força. Trouxe para a luz uma força que, às vezes, é um pouco desprezada, um pouco desvalorizada, que é a nossa capacidade de adaptação. Olha só, quando veio o primeiro impacto da pandemia, um desespero total, a gente não sabia o que fazer, todo mundo dentro de casa, há 100 anos que a gente não via isso de forma global, não era uma coisa do Brasil, uma coisa da América, uma coisa do mundo inteiro. Quando veio aquele primeiro pico agudo da pandemia e todo mundo se assustou, esse momento criou 2 personagens, criou a vítima e criou o herói. A vítima sofreu, a vítima se escondeu atrás do pânico, do desespero, da depressão, e ficava, por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? O guerreiro tomou uma outra atitude. O guerreiro, em vez de pensar por quê, por quê, por quê, ele começava a pensar assim, como? Como que eu vou poder minimizar os meus prejuízos? Como que eu vou poder minimizar os prejuízos financeiros, mentais, sociais? Como que eu vou fazer isso? Aí entrou a tal da resiliência, a tal da nossa capacidade, que se agigantou nesse momento, a nossa capacidade de adaptação. E aí sim, aí entraram em campo os heróis, porque aqueles que sobreviveram foram os que se adaptaram. Eles se adaptaram com a tecnologia, se adaptaram às novas formas de relacionamento com a família, com os amigos, com o trabalho, com o cliente. Então, eu acho que ficou assim, fica uma lição bem grande para a gente, ficou uma lição gigante da arrogância, ficou essa lição
da nossa capacidade de adaptação, separou no primeiro momento as vítimas dos heróis, e agora a gente se juntou de novo, tudo junto e misturado, porém organizados daqui para frente, né? E eu penso assim também, então, eu acredito muito que a pandemia está começando a deixar o seu rastrinho, mas eu acho que 2022 vem aí para consolidar algumas coisas boas, você acredita? Algumas coisas boas que vêm por aí. Eu não sei se... Perfeito, eu não sei se vocês concordam. Uma outra coisa importante que conseguiu, realmente acho que a gente sentiu, é a aceleração, né? Essa agilidade desses ciclos, né? Entre tudo, é o que você falou agora, a aproximação entre as pessoas foi mais rápido, a forma de você trabalhar também agilizou os processos, né? Olha só que as oportunidades, elas aparecem mais rápidas e mais sistêmicas, você tem que estar mais ligado, mais capacitado, novas competências começaram a ser exigidas. Um exemplo muito que a gente percebe, realmente, né? O home office é um dele, que era uma mudança esperada no jeito que está hoje, para daqui a 3, 4, 5 anos, né? Nessa intensidade, e hoje é uma realidade, né? A última pesquisa mostrou que 70% das pessoas querem pelo menos o híbrido, né? Quer dizer, ficar uma parte em casa, uma parte na sua empresa, mas mais de 30% até 40% já gostariam de adotar definitivo o home office. Isso aparece um mundo de abundância e oportunidades de trabalho. Você pode trabalhar com pessoas do mundo todo, estando no Brasil, você pode trabalhar numa empresa na Alemanha, você pode atender uma Argentina, você pode atrair pessoas do mundo todo e trabalhar em casa, como nós estamos fazendo agora, se relacionando com as pessoas, mas o trabalho dessa forma, e tem as barreiras até formais, ela foi superada de verdade, né? Uma coisa bem positiva, e para isso é bom pensar a forma de você ficar mais atento de como eu posso explorar mais o meu potencial, né? Aproveitando essa nova onda, esse novo ciclo, né? Aqueles projetos que você tinha, que dependia de um monte de amarras, um monte de restrições, você vai poder agilizar, a gente vai poder acelerar e de uma maneira competente, com resultados mais rápidos, mais próximos a você. Eu acho que isso aí, não sei se vocês concordam, foi algo realmente muito importante que está acontecendo nessa efeito da pandemia, né? O Hermes, eu é acho. bem isso que você falou, porque veja só, se não fosse não vou dizer avanço da tecnologia, mas essa aceleração, como você falou, né? Esse abreviamento do tempo desses recursos tecnológicos nos aproximando. O exemplo é esse episódio do podcast. A Elisa está falando lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Paraná e você está em Santa Catarina, né? Eu estou aqui debaixo de chuvão, eu estou vendo que tem sol pela sua janela, e no Rio como é que está, Elisa? No Rio está friozinho também. Está friozinho, está vendo? E requer uma logística menos sofisticada para a gente gravar o podcast. A única né? diferença é que um está na praia, né? Outro pode estar tomando o quê? Um vinhozinho, que também é bom, e outro, quem sabe, um chopp, quer dizer, aí tem um... É verdade, é verdade. Essa adaptação, mas fala, Elisa, assim, eu acho que você... Não, você imagina, esse papo é assim mesmo, a gente tem que ir falando mesmo, né? Aqui a gente sabe que o nosso papo é dessa forma. Mas você trouxe essa palavra que eu gosto muito, que é essa questão da capacidade de adaptação, sabe, Edu? Porque eu justamente nessa época, eu estava na empresa fazendo movimento de transformação digital. E transformação digital é o quê? Transformação é justamente uma adaptação. E transformar dói, né? A gente sabe disso. Transformar para as pessoas não é fácil, porque o ser humano ele tem essa questão, olha, se eu ficar aqui no meu status quo, eu vou gastar menos energia, vou estar mais confortável, né? Enfim, então acaba que as pessoas tendem a não mudar, né? E é o que você disse, esse movimento todo, quando você saiu, né, desse hipnótico, né, que o Edu trouxe, eu acho que isso é muito positivo, porque eu acho que realmente as pessoas... E o mundo já estava assim, né? O mundo já estava assim, exigindo mudanças, exigindo transformações, e essa questão do digital era uma coisa que a gente sabia que tinha aqui, mais cedo ou mais tarde. Lógico que teve essa aceleração toda, como todo mundo sabe, né? Com a pandemia, nós fomos obrigados a ir. Eu até diria que, na época, eu até vi esse lado positivo para o trabalho que a gente estava fazendo. Falei assim, gente, agora o pessoal vai ser obrigado a ir para o digital, não vai ter como. Né? As pessoas que não queriam
foram obrigadas a ir para o digital. Claro que não é a melhor maneira de você fazer uma transformação, mas é como você disse, tem situações onde aquele movimento todo faz com que a pessoa haja, né? Faz com que ela realmente tenha que reagir e fazer alguma mudança. E também, como você disse, eu acho que o importante nesses momentos é você pegar essa mudança e ver o lado positivo do que você está fazendo. O que você pode trazer de positivo com isso? E a questão toda que todo mundo passou, inclusive, assim, o interessante, obviamente não é bacana, mas assim, o interessante é que, como isso aconteceu no mundo inteiro, eu falando com amigos meus, um mora na Alemanha, outra mora no Japão, outra mora na Suíça, outra em Portugal, como todas estávamos vivendo a mesma situação. E eu perguntando para ele, como é que vocês estão reagindo? Assim, pela primeira vez, a gente estava assim, passando por uma mesma realidade, sabe? Foi até uma coisa interessante, eu falei, gente, eu estou falando assim de coisas que estão acontecendo aqui, estão acontecendo a mesma coisa lá, né? Enfim, as mesmas, a questão do lockdown, a questão da máscara, do álcool gel, dos protocolos, enfim, você vendo as mesmas coisas acontecendo em todos os lugares. Agora, isso também trouxe todo esse movimento, tudo isso, e nós sabemos, trouxe muita reflexão. Então, o que tem, que apesar de parecer assim meio clichê, mas aconteceu e acontece sim, que é a ressignificação de valores, né? O que realmente é importante, né? Hermes trouxe, Edu também, a fragilidade das pessoas, a vulnerabilidade das pessoas, as incertezas que acontecem, faz o que você reflita e repense as suas prioridades, entendeu? Qual realmente é a minha prioridade, né? Você não sabe, enfim, você viu assim que a gente sabe, a gente já sabia que a vida é frágil, mas a gente sentiu, né? Mais de perto e sentiu meio que na carne isso. Então, sendo assim, você começa a refletir, peraí, o que realmente é prioritário para mim? E eu acho que isso que fica um pouco para a gente pensar nesse fim de ano, nesse final de 21, pensando em 22, né? A gente sempre se renova no novo ano. Então, a gente pensar o que realmente é minha prioridade, sabe? O que eu posso fazer que é importante para mim? Se eu não realizei em 21, enfim, se Deus quiser, a situação estará mais controlada em 22, e que eu realmente quero fazer. Eu acho que para as pessoas refletirem, nós mesmos refletimos o que nós queremos fazer nesse ano novo que está chegando, né? Verdade. Eu só tenho medo de uma coisa, até coloco para vocês, a nossa memória curta. Vocês lembram que a gente viveu tantas coisas, que as pessoas vivem aquilo intensamente, passam aquilo como se fosse um fato dado, uma experiência que teve, e logo vai para o esquecimento, não consegue, né, fazer com que isso seja algo que mude de uma forma substantiva, de uma forma mais profunda a sua vida, o seu modo de viver, né? Outra coisa importante que é essa conscientização, realmente, que a Elisa colocou, o Eduardo, que a gente, que isso tenha reflexo realmente para a vida, ela falou em valores, né? Outra coisa importante que a gente sempre gosta de fazer as coisas sem sofrer, né? Gosta sempre do lado bom das coisas. E a Elisa falou num ponto que a gente aprendeu com sofrimento mesmo, né? Não dá para pular por cima dessa experiência e dizer que não aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, e não teve nível, renda, local, o teu contra-cheque, sei lá o que você tem, ela foi uma experiência humana, única, mundial, que afetou todo mundo. É importante a gente ter essa consciência também, né? Não ficar tão assim, isso não foi comigo, isso já passou, né? Ter essa consciência que algo foi importante mesmo que aconteceu e vamos aprender com isso, né? Hermes, você tem razão, é assim, a gente quando a gente está muito envolvido, né, na situação, que é o nosso caso hoje, a coisa às vezes fica meio banal, às vezes fica meio invisível, começa a ficar comum para a gente. Mas uma coisa é certa, daqui 30, 40, 50, 60 anos, quando as pessoas começarem a contar essa história, será uma história assustadora. Uma história assustadora. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido há 50 anos atrás e hoje tivesse aqui alguém, uma pessoa mais velha, ou um professor, explicando, olha, gente, em 2019 nós tivemos uma pandemia que durou, 2019 não, 2020, né? 2020 tivemos uma pandemia que durou assim, durou 2021, que matou milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro.
não teve escolha de cor, raça, credo, dinheiro, nada. Não teve limite geográfico que salvou ninguém. Foi uma coisa... Eu iria ouvir essa história pensando assim, meu Deus, como é que vocês conseguiram viver naquela época? É uma história assustadora, assustadora. Mas vamos lá, olha, ok, a gente desenhou um cenário rápido de 2021, né? E aqui a gente destacou algumas palavras como resiliência, adaptação, transformação, aceleração, reflexão, né? Novos hábitos, novos comportamentos. Nós vamos ter... O que vocês acham? Nós vamos ter aí um 2022 híbrido, tipo, sabe, extraindo o melhor assim, da tecnologia, das coisas à distância, e ainda extraindo as coisas boas do físico, do presencial. Nós vamos ter um 2022 híbrido? O que vocês acham, hein? Eu acho o seguinte, a gente deixou de fazer muitas coisas também, entendeu? Ficou muito, como se diz, um pouco ansioso, né, com tudo que está acontecendo. Eu só lembrei um fato, a peste negra foi 30 milhões de pessoas, né, um dado que eu andei lendo aí, coisa assim. Eu acho Olha, que foi. Quantos milhões de pessoas no mundo, né? Nós chegamos só no Brasil, foi, né, quase 600 mil. Mas no mundo foi quase 2 bilhões, né? Que foram impactados, 1 bilhão, uma coisa seríssima. Como você falou, o impacto disso não teve nada nem próximo. As guerras não chegaram nem perto, nada disso aí. Então, realmente, eu estava pensando o seguinte, que seu convite para a gente conversar. Eu acho que a gente ficou com muita coisa pela metade, sabe? A gente já tem uma baixíssima taxa de realização de sonhos e metas. Isso é cultural, né? E a gente ficou menos ainda, entendeu? Menos ainda para muitas pessoas, para muitas pessoas. Então, eu acho o seguinte, vai ser um momento de retomada, uma forma otimista, positiva, né? Eu acho que tem muita coisa que ficou sem deixar de realizar, e as pessoas vão poder conseguir muitos sonhos que demoravam 3, 4, 5 anos para realizar, se agora, com uma certa positividade, com organização, usando toda essa força comunitária que foi criada, todo mundo vai entender mais fácil o teu problema do que antes era muito egoísta. Eu acho que vai ter um pouco mais de solidariedade nisso. A gente vai aumentar a capacidade de viver com mais significado no que vem, realizar mais metas. Eu acredito sim, mas depende muito da decisão, da conscientização e da decisão pessoal de fazer a diferença, porque não vai ser empurrado de novo, né? Eu penso muito nessa coisa, a gente fala às vezes em protagonismo, né, Elisa e Edu, mas assim, se você tem que tomar a decisão e aproveitar esse momento de retomada, momento de reencontro, momento de fazer as coisas mais rápidas, de experimentar mais, de colaborar mais, né, e de fazer as coisas acontecer, entendeu? Eu acho que vai acontecer coisas boas sim. Será que isso é uma visão muito particular, né, minha? Será que as pessoas que conseguiram aprender alguma lição em 2020, agora em 2021, será que a gente vai conseguir voltar não, né? Será que a gente vai conseguir entrar em 2022 mais empáticos, mais tolerantes, mais compreensivos? Ou será que é muito otimismo da minha parte? Mas sabe que eu estava pensando exatamente isso, Edu? Você leu aqui a minha mente. Eu estava justamente enquanto o Hermes falava, pensando isso. Falei, gente, eu acho que todo mundo aprendeu a ser mais empático, entendeu? Acho que essa situação assim de todos vivendo, né? Principalmente essa mesma situação trouxe essa questão da empatia. Acredito sim, acredito que o pessoal vai entrar mais empático. Mas voltando um pouco àquela questão do híbrido também, que você perguntou, também acredito que em 22 tudo fique mais híbrido, né? Porque as pessoas também gostaram, né? Como o Hermes trouxe, gostaram do home office, gostaram de estar em casa, gostaram de meio que não perder aquele tempo no trânsito, de estar mais presente com a família, e não só gostaram como... acredito eu, né, que deve ter acontecido, pelo menos com a maioria das pessoas com que a gente fala, valorizaram mais essa convivência familiar. Claro que existem alguns casos específicos que a gente até brinca, né? Pô, fulano separou, né, para morar junto. Também foi rápido, né? Viu que não era fácil conviver, né? Acelerou tudo, até aí, né, Elisa? Uma pessoa, assim.
Tem esses casos também, Acelerou. mas, de maneira Acelerou os geral, divórcios. então, mas de maneira geral, as pessoas, elas apreciaram essa convivência, né? Eu mesma, a questão assim de você chegar, não todo dia, mas de vez em quando, poxa, ter tempo, fazer um almoço, né? Tirar uma horinha, fazer um almoço. Quem imaginaria você estar trabalhando, fazer um almoço para a família, sabe? Ao mesmo tempo. Então, é uma coisa bacana, né? Uma coisa gostosa. Você está almoçando com a família também, sabe? E acredito nesse híbrido, sim, né? De que a gente vai ficar nesse híbrido, não só híbrido, como cada vez assim, modelos diferentes. Acho que a gente tem pessoas que já estão falando, tem amigas minhas que falam, Elisa, eu quero morar em Cancún e trabalhar de lá, entendeu? Quero morar no interior e trabalhar de lá. Então, acho que muita coisa está mudando, né? Muita coisa. E acho que, Agora, acho que de uma forma positiva, sabe? As pessoas estão ficando assim mais empáticas e mais gente mesmo, de verdade. Mas, Elisa, eu não tem uma possibilidade, um perigo da gente voltar, sabe aquele processo meio newtoniano, né, de se acomodar? Você lembra que quando a gente passa de um ciclo difícil, a tendência é você voltar à ordem. Passa de um caos, volta para a ordem, né? Que é voltar àquela estabilidade. Esse risco pode a gente correr também, né, Elisa, da gente querer, sofremos tanto, passamos tão difícil, agora vamos voltar, não digo a mesmice, mas voltar àquela ordem, aquela paz que ele achava que era duradoura e tal, que voltar aquilo que era antes, né? Acho que não vai voltar, não tem a volta do que era, não sei o que vocês pensam, a impressão que não seremos mais iguais, né? O Emerson, eu acho muito que vai depender bastante do perfil da pessoa. Eu conheço gente que vai pegar 2022 voando baixo, sabe? Voando baixo, aproveitando, é a pessoa que conseguiu entender todas as coisas boas que ele teve à distância, no online, no digital, no virtual, com os recursos todos que a gente tem. Quantas plataformas à nossa disposição? A telemedicina, a teleconsulta, o teletrabalho, o teleensino, o tele não sei o quê, o tele não sei o quê. Então, eu conheço pessoas que já estão preparadas para 2022. Você fala assim, Edu, eu já aprendi a lidar com várias plataformas que ainda não estão abertas aí, mas eu já pesquisei, já entendi. E essas pessoas também vêm com um gás tão grande de voltar no tete a tete, no olho a olho. Então, com essas pessoas que vêm mesmo, vêm com tudo. Agora, eu também concordo, dependendo do perfil da pessoa, ela fala assim, opa, voltamos ao normal, eu estou tranquilo agora, tomei minhas vacinas. Então, acho que depende bastante do perfil. Agora, teve uma quebra de paradigma aí. Muita gente achava que trabalhar em casa ia trabalhar menos. Aconteceu o contrário. As pessoas falam, Edu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Rapaz, eu converso com 10, 12 pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho que responder o pessoal no WhatsApp, a ligação, e fazendo a chamada em vídeo ao mesmo tempo. Então, teve uma quebra de paradigma. A pessoa que está no home office ainda, ela teve que se disciplinar, porque trabalhar em casa também não é fácil, não, né? Você está com a geladeira ali, você está com a televisão aqui, você está ali com o seu filho, está te chamando, né? Então, eu acredito muito que as pessoas que conseguiram desenvolver um método, sabe, para trabalhar disciplinado, organizadinho, com foco, aprender o que é bom na tecnologia, está sentindo saudade do físico, do contato, esse vai chegar em 2022 voando baixo, assim, no mínimo, sabe? Voando baixo, vai entrar com uma energia nesse 2022 e acredito que muita gente vem assim, e aí dessas pessoas virão aí uma retomada muito grande, não só a retomada econômica, mas a retomada assim, em várias áreas importantes das nossas vidas. Bom, falamos bastante de 2021. Vamos falar de 2022. Vocês veem alguma novidade aí nesse cenário de geração de emprego? Eu ouço muito aquela coisa, tal emprego não vai existir mais, tal profissão não vai existir mais, só vai existir tal coisa. O que vocês acham? O que você acha, Elisa, nossa mentora de negócios, nossa mentora organizacional, que tem uma experiência muito grande nessa área de tecnologia, de TI. Elisa, você acha mesmo que a tecnologia vai eliminar, vai exterminar tantas profissões assim? Pelo contrário, eu acho que ela vai criar novas oportunidades.
O que a pessoa tem que estar atenta é, como você disse, né, Edu? A pessoa tem que estar atenta para essas novas oportunidades. Muda o modelo de se trabalhar, né? Quantas empresas não foram abertas nesse ano de 2020? O crescimento foi muito grande, não estou me lembrando exatamente o percentual, mas aumentou. O número de CNPJs nesse primeiro trimestre foi muito grande, inclusive de 21. Então, existem muitas oportunidades. Agora, as pessoas têm que estar atentas e organizadas, como você disse, motivadas para aproveitar essas oportunidades. Tá? O que vai mudar é o modelo de trabalho mesmo. Elis, e você? Eu acho que a primeira importante para aproveitar essa transformação é uma conscientização assim profunda, realmente parar, não pensar com a cabeça do outro, do vizinho, da perda, mas parar, você dá um momento de pensar o 2022 com uma reflexão pessoal, realmente, o que eu aprendi com isso, o que eu posso aproveitar nesse momento, como é que eu vou me organizar para aproveitar mais ainda, eu acho que é importante. Outra coisa, tudo muda e muda muito rápido, não adianta dar forma, nem tirar a varinha de condão, dizer assim, desenvolva isso, estude muito, com certeza, estudar muito, ficar ligado às oportunidades, ligar as antenas, para que acompanhando as oportunidades que vão aparecer. Eu acho essas duas coisas, uma profunda conscientização e uma profunda curiosidade de querer aprender e colocar o seu melhor potencial no máximo. Ver como oportunidade mesmo. Elisa, quanto tempo nós temos ainda aí? A Elisa é a nossa 2 minutos. contadora E oficial. você, Edu, o que é que você acha? Eu penso assim, deixa eu aproveitar então, que eu sempre apresento vocês, e né, as pessoas falam assim, e o Edu faz o quê? Mas assim, bem rapidinho. Eu sou há 30 anos profissional na área de comunicação, de marketing, não sou especialista, mas sou um estudioso incansável na área de neuromarketing, na área de neurociência, na área de comunicação, de relações interpessoais. Mas então, vamos lá, sabe o que eu penso? Que 2022, a gente tem que se preparar nesses 3 últimos meses com muita coisa, lógico, que a gente falou de 2021. Né? Muita coisa nós vamos levar para lá, que é o quê? A resiliência, a capacidade de adaptação, sempre entendendo que a aceleração, eu acho que a aceleração não tem mais volta, porque nós nos acostumamos agora com esse ritmo muito rápido. Pô, uma vacina que leva normalmente 8 anos, né, para ela ser testada, para ser desenvolvida com segurança, a gente tinha vacinas aí com meses, com 1 ano, muito rápido. Então, nós nos acostumamos com esse ritmo acelerado. Então, a minha não digo dica, mas se eu pudesse deixar uma orientação aqui de uma pessoa que não é especialista, mas que sou muito atento, muito observador, é o seguinte: pegue tudo isso aí que você acha que você usou, teve que usar para sobreviver em 2021, resiliência, adaptação, capacidade de aceleração, de observação, de aprendizado, de se adaptar a relacionamentos, de se conhecer, porque muita gente se conheceu melhor agora durante essa época de pandemia. Leve isso aqui para 2022. E aí, agora, você vai ter que conciliar, gerenciar suas competências e encaixando nas oportunidades que aparecerem. Nós não sabemos ainda quais são essas novas oportunidades. A única coisa que a gente sabe é o que a Elisa falou. As oportunidades virão. Novas coisas aparecerão. Então, a gente tem que ter um pouco desse conhecimento das nossas competências e habilidades. À medida que as oportunidades forem aparecendo para você, você vai encaixando. Você fala, opa, eu encaixo aqui, encaixo ali, encaixo aqui. Então, eu penso mais... Então, tivemos aí uma pequena interrupção no Tempocast, lógico, não precisava nem avisar, você percebeu, né? Mas como eu estava dizendo, a Elisa falou que novas oportunidades vão aparecer. Novas oportunidades, sim, aparecerão. Por isso que eu digo, olha, reconheça, conheça, identifique as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos, os seus conhecimentos e fique muito atento ao mercado. E aí, à medida que as oportunidades aparecem, você vai encaixando. Você falou, opa, eu acho que isso aqui vai para cá, isso aqui combina muito com isso aqui, agora eu me identifico muito com esse tipo de posto de trabalho que está se abrindo ou que está se desenvolvendo, está crescendo, está aparecendo, ou então eu vou me manter um pouco afastado desse tipo de profissão, que pode ser que isso aí lá na frente não tenha tanta utilidade assim para a sociedade. Vamos fazer o seguinte então, galera. Elisa, dê aí as suas considerações finais para a gente ir finalizando a nossa conversa. E não sei se você prefere falar ainda sobre 2021, mas eu acho que seria mais bacana a gente falar agora sobre 2022. Diga lá, Elisa. Eu prefiro falar sobre 2022. Isso aí.
Eu acho que todo mundo também teve muita oportunidade nesses anos de 2020, 2021. Foram muitos cursos gratuitos, muita coisa online, muitas lives, ou seja, oportunidade de aprendizado. Então, eu acho que uma coisa que as pessoas têm que buscar, e nesses 3 meses nós temos pela frente, é organizar isso. O que mais você quer aprender, né? Essa questão que o Edu trouxe do autoconhecimento, o que mais você quer aprender? O que falta? Que gap de conhecimento você tem? E, em cima disso, você já se planejar para 2022. O que eu quero fazer? Qual a minha prioridade em 22? Mesmo que seja assim, olha, eu quero viajar. Então, vai pesquisar lá os lugares que você quer viajar, entendeu? Ou seja, busque esse conhecimento, né? Porque esse conhecimento, independente de qual conhecimento seja, quando você começa a associar os vários conhecimentos que você tem, é como o Edu disse, aquela oportunidade surge e você vai encaixar esse seu conhecimento naquela oportunidade. Então, a dica que fica aqui é: busque conhecimento, veja aí os seus gaps e busque conhecimento para cobrir esses gaps e se planeje. Planejar é bom, tá? Eu já vou tocando aqui, né, Edu, Elisa? É perfeito o que a Elisa colocou. Eu colocaria o seguinte: a gente vai ter uma chance de fazer um 2022, se cada um de vocês estão ouvindo nós, o Tempocast, pode fazer diferente. Lembra aquela máxima? Como é que você quer resolver os velhos problemas fazendo do mesmo jeito? Nós temos uma chance incrível de resolver os nossos problemas de sempre de uma maneira diferente, porque agora nós temos outros recursos, outra experiência, outro aprendizado. A outra coisa que eu acho fundamental não é humildade, é realmente autoconhecimento que foi dito, no sentido assim, o cuidado, né? De não se acomodar, não entrar naquela rotina de que tudo voltou como era antes, porque você pode perder a grande oportunidade de realmente realizar aquilo que dá mais significado para você, que você queria há muito tempo, né? Há muito tempo. E nós aqui, né, Elisa, Edu e o Tempocast, nós temos um programa daqui para frente, você pode contar com a gente, né, Edu, que vai trabalhar várias partes, vários aspectos para ajudar você a fazer um ano de 2002 totalmente do seu jeito. Esse que é o importante, nós não temos nenhuma solução para você, não, mas você pode obtê-las, que a gente pode ajudar a refletir e dar dicas para isso também, né, Edu? Total, Emerson, total, total. Então, nós vamos encerrar mais esse episódio aqui, deixando, não vou dizer uma dica, mas deixando um caminho, deixando um caminho aberto aí. E dentro desse caminho, algumas coisas a gente deve se lembrar bastante, e uma dessas palavras, né, Elisa, que você trouxe para a gente foi organização. Organizar seu conhecimento, organizar as suas deficiências ainda, que é importante você identificar as deficiências, como se diz, os nossos gaps, para a gente preencher esses espaços vazios aí. Organizar o que mais? Organizar o tempo, organizar conhecimento, organizar os nossos relacionamentos, a gente começar a refazer, reconstruir, a reforçar o nosso network, né? E uma coisa, sabe o que me ocorreu agora, enquanto eu estava ouvindo, Elisa, você e o Emerson, falando aqui no finalzinho, uma coisa que me ocorreu, talvez até mais importante que o network, que é essa rede profissional, essa rede de trabalho, seria a construção de que muita gente começou agora nessa época de pandemia, a construção de uma rede da vida. A rede da vida é aquela rede que pode amortecer no caso de uma queda. E como é que a gente tece essa rede da vida? Respeitando as pessoas, conversando com as pessoas, aprendendo com as pessoas, não é? Buscando informação. Ficou muito claro hoje, na pandemia, que a informação está disponível e, na grande maioria das vezes, de graça. Está ali na internet, nas plataformas, nas redes sociais. Eu conheço gente que está aprendendo novos idiomas, sem gastar nada, mas ali está na internet, está no YouTube, está no Google, está no TikTok, está no Quai, está no Instagram, está no Facebook. Então, organização, eu acho que é a palavra-chave mesmo. Por isso que a gente trouxe esse assunto, que normalmente é discutido em dezembro, não é? Em dezembro, na última semana de dezembro, vamos falar sobre 2021, uma retrospectiva, e agora vamos falar de 2022. A gente preferiu trazer esse assunto agora, para começo de outubro. Eu não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio, mas ele está sendo gravado no dia 1º de outubro. Primeiro dia do comecinho de outubro, porque aí você tem outubro, novembro e dezembro para se preparar
para refletir, para começar a se organizar. Por isso que o TempoCast é o podcast que ajuda você a preparar o seu futuro, com bastante protagonismo, com bastante planejamento. E não se esqueça, então, de se inscrever aqui no nosso canal, é só clicar ali. Isso no caso, você está assistindo no YouTube. Clica aqui no botãozinho se inscrever, já ativa o sininho da notificação, porque assim você vai ser sempre avisado quando a gente postar um episódio novo. E conte aí para seus amigos, distribua, traga as pessoas para assistir os nossos episódios. Beleza? Elisa, valeu. Hermes, valeu de novo, e a gente se vê rapidinho por aí, usando o seu tempo, usando o nosso tempo para preparar o futuro. Valeu, um abraço para todo mundo. Um abraço, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal.